Isaiana, esse endividamento aí dos moçoroenses é um reflexo também, né, dessa crise que a gente vem enfrentando na pandemia. Você também foi afetada? Oi, Sarinha, tô escapando, viu? Segundo esses dados da CDL, houve um aumento de 7,84% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Os moçoroenses aí estão endividados, a dívida média no valor de R$ 3.453,54. A gente conversa agora com o professor Léo Vigildo Cavalcante, que vai explicar melhor se essa dívida, professor, ela tem relação com esse período de final de ano, né? Agora no início do ano tem escola, tem IPTU, tem vários tributos que a população precisa pagar. E aí tem essa relação com esse endividamento? Bom dia. Bom dia. Tem sim, Isaiana. Até mesmo porque é um movimento no que dizemos, em que as despesas entram sempre no início do ano. Justamente essa que você falou, IPTU, escola, matrículas, IPVA. Ou seja, então você tem essas dívidas que muitas vezes somam aquelas dívidas que foram feitas em dezembro, justamente no período natalino, período de festas. E aí essas pessoas terminam acumulando para esse período e geralmente tem esse índice em termos de acréscimo no que diz respeito a esse número de devedores. Agora, o interessante é verificar o perfil dessa dívida. O perfil dessa dívida, a gente entende que 62% dessas dívidas são correspondentes a instituições bancárias. O que isso significa? Pessoas que contraíram dívidas no modo mais caro que existe de contração de dívida, ou seja, em cartão de crédito. Justamente por ter a possibilidade de crédito mais facilitado e, obviamente, de difícil pagamento, já que as taxas de juros ao ano ultrapassam 300%. E tem relação também, professor, com esse aumento, né, nos alimentos, esse aumento que a gente está vivendo, porque está tudo aumentando, mas o salário não acompanha, né? Então, tem alguma relação também? Tem. Estamos também vivendo um grande problema no que diz respeito à questão inflacionária, ou seja, até mesmo a guerra da Rússia tem dificultado no que diz respeito ao preço de alguns alimentos, entre eles o trigo, que vai fornecer ou ser componente de muitos outros produtos. Você vai ter a gasolina, ou seja, porque nós transportamos cerca de 70% de todos os nossos produtos via rodoviária, ou seja, então você tem uma série de incrementos que significa. Pelo menos essa semana saiu uma boa notícia, né, para a população, que não mais será cobrada a tarifa vermelha, ou seja, então se terá uma diminuição em torno de 20% do valor da energia elétrica no que diz respeito ao consumidor. Então, pelo menos um alento para, de certa forma, diminuir as dívidas ou diminuir as contas do brasileiro, do moçoroense e do potiguar. E como é que quem de repente está aí nessa lista, né, desses inadimplentes, pode se organizar para tentar pagar essa dívida? É tentar negociar com o banco? Existe alguma dica, alguma estratégia para isso? Bom, a estratégia ele vendo que não tem condições mesmo de saldar, né? E o interessante é que, se for verificar o perfil dessa dívida, temos de que essas dívidas foram feitas mais ou menos em 28 meses, ou seja, então ele já está no vermelho há muito tempo. Então dele procurar as instituições financeiras e tentar um abate no que diz respeito a essa dívida, inclusive tentar renegociar. Então, para isso existem as chamadas feiras, né, do consumidores, promovidas principalmente pelos institutos de defesa do consumidor, onde se coloca essas instituições financeiras, né, e aí tem-se o chamamento desses devedores. E a partir daí há uma intermediação no que diz respeito a esses índices que foram cobrados, e aí se há uma tentativa, muitas vezes feliz, de enquadrar essa dívida à renda das pessoas. Porque é importante dizer que nesse período de pandemia, muitas famílias tiveram a diminuição de seus vencimentos. E aí, obviamente, isso também impacta, inclusive, no que diz respeito à possibilidade dele sair ou de pagar essas dívidas. E somente para complementar a sua pergunta, já se tem uma resposta de que boa parte dessas pessoas que deviam até fevereiro não tem condições de saldar essa dívida no período entre março, abril e maio.
Professor, e como é que uma pessoa que de repente ganha um salário mínimo, ela pode se organizar para dar conta de aluguel, de água, energia, feira, né? São muitas dívidas para um salário que aí tem que rebolar no final do mês para poder dar conta de pagar tudo. Tem, infelizmente, para que você tenha ideia, o perfil dessas pessoas que devem, cerca de 70% devem até um salário mínimo. Então significa que são aquelas pessoas que no momento de aperto recorreram a esse crédito e não têm condições de saldar. Então essas pessoas terão realmente que colocar tudo na ponta do papel, fazer uma lista do que recebe e uma lista principalmente no que diz respeito àquelas dívidas. E aí tentar pagar aquelas dívidas mais caras, justamente que vai impactar justamente num maior índice de juros a serem cobrados geralmente pelas instituições bancárias. E aí quando de repente está fazendo ali a feira, né, tem que ir organizando, de repente vai substituindo alguns alimentos por um mais em conta, porque aí vai dando certo no final do mês, consegue pagar tudo, não é isso, professor? Isso, é o que chamamos em economia produtos sucedâneos. Então, se a carne está a preços estratosféricos, você troca pelo frango, você troca até mesmo por outro tipo de proteína. Se você consumir um determinado tipo de produto, por exemplo, cenoura, troca pela beterraba, já que você tem um preço em torno de 10, 12 reais o quilo da cenoura. E aí você compra a beterraba a 5, 6. Se você tem um preço do tomate, como está na média de 8 ou 9 reais, você troca por um brócolis, você troca por uma abobrinha, ou seja, então a dona de casa ela tem que ser praticamente uma economista, ou seja, começar a verificar o que sua renda pode comprar e o que ela pode substituir sem ir de encontro, digamos assim, à qualidade do seu cardápio, ou seja, das questões nutricionais para a população e principalmente aquelas que têm filhos. É isso, professor. Obrigada pela participação no Bom Dia RN, trazendo praticamente essa aula de economia. Logo aqui no início da manhã, você que está se preparando para sair para fazer compras, já recebeu aqui algumas dicas do professor Léo Vigílio para tentar economizar, Serinho, porque o negócio está difícil, viu?